ok? Qualquer coisa vocês me interrompam aí. Depois no final a gente faz ali um chat de bate-papo para poder tirar todas as dúvidas, né? Então eu vou tocar um pouco mais rápido essa parte inicial para a gente poder ficar tranquilo, tudo bem? Bom, então quando a gente pensa como considerações gerais dos dentes retidos, existe ali alguma confusão de nomes, né? Por quê? Porque retido, o termo retido, ele vem da língua espanhola, né? Ele vem da língua espanhola. O termo impactado, ele vem da língua inglesa, né? E aí nós ainda temos como sinonímias não irrupcionado e incluso. Ok, gente? Então, vejam bem. Então, existem algumas confusões de nomes, né? O que a gente usa demais, habitualmente, realmente é o retido, tá? É, porque impactado implica dizer que o dente está impactado em algo, ele está impactando em algo. E nem sempre o dente que não irrompeu está impactando em algo. Então, o dente retido significa, é um termo mais abrangente, ele não veio, né? Ele não irrompeu, né? Mas não necessariamente ele está impactado em algo, não está preso em algo, às vezes ele está, mas não necessariamente ele vai estar preso em algo, mas ele ficou lá intraósseo ou intragengival, tudo bem? Mas isso aqui é só termos, né? Não tem tanto problema. E quais são os tipos de inclusões, né? Como é que um dente ele fica incluso? Ele pode ficar incluso intraósseo, né? Ele pode ficar na submucosa e ele ainda pode ser unilateral ou bilateral. Tudo bem? Então ele pode estar preso em um osso ou ele ainda pode estar preso na submucosa. Às vezes ele já teve força para reabsorver o tecido ósseo e aí ficou preso apenas na submucosa. Ou ele nem teve força para reabsorver o tecido ósseo, simplesmente ele ainda está intraósseo. Isso aqui são conceitos básicos, tá, gente? Quais são os dentes que mais ficam retidos? Quais são os dentes que mais ficam sem irromper, sem vir para a boca, né? Em primeiro lugar, o campeão são os terceiros molares inferiores, seguido dos terceiros molares superiores. Depois ainda nós temos caninos superiores, supranumerários e segundos pré-molares inferiores. E quando nós analisamos esse slide, como é que a gente pode entender e raciocinar e pensar um pouquinho sobre esses campeões de retenção, né? Esses dentes que quase não vêm para a boca, tem uma chance maior de não virem para a boca, né? Em especial até os terceiros molares, porque eles são os últimos a chegarem, né? Então, o terceiro molar inferior, ele só tenta vir, né? Quando ele vem, ele tenta vir depois que todos os dentes inferiores já fizeram. Então, a chance dele não encontrar espaço é muito grande, né? Os terceiros molares superiores, a mesma coisa, já veio todos os outros dentes. Então, pode não ter sobrado espaço para ele. Os caninos superiores, eles irrompem, se vocês lembrarem lá da cronologia de irrupção, eles irrompem depois que o lateral e o primeiro pré-molar já vieram. Então, às vezes o lateral desce, o primeiro pré-molar desce, e eles acabam por fechar o espaço e não ter espaço para o canino superior vir, né? Os supranumerários é comum de ficarem retidos, porque como eles são dentes a mais, eles não têm espaço para eles mesmos. E os segundos prés inferiores, no caso, quando nós estamos falando na mandíbula, eles vêm depois que o primeiro pré-molar inferior e o primeiro molar já irrompeu. Então a chance dele também não encontrar espaço é real, acontece. Tudo bem? Para isso que existe a ortodontia preventiva, né, que os próprios odontopediatras acabam por fazer essa odontologia preventiva hoje em dia, e através de um acompanhamento ali da perda dos dentes descidos, consegue então controlar esses espaços, consegue então deixar esses espaços disponíveis
para que esses dentes consigam irromper de uma maneira muito tranquila. Agora, os terceiros molares, realmente, raramente eles vão ter espaço para irromper, né? E acaba ficando ali um nicho para a gente, né? Um nicho de mercado até para a gente pensa assim, porque a gente acaba tirando muito terceiro molar no consultório. Então, raramente alguém mantém os terceiros molares na boca hoje em dia. Então, é um campo muito interessante de trabalho para a gente, né? Não precisa ser bucomaxilo para fazer terceiro molar. Claro que tem terceiros molares que são extremamente difíceis de fazer, né, e acaba tendo que ser encaminhado para um bucomaxilo. Mas vocês têm total condições de fazer cirurgia de terceiros molares, desde que se faça bem feito, desde que se estude o procedimento, e é isso que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês agora, tá? Bom, as causas, né, de retenção são locais, embrionárias e traumáticas, né? Causas locais, como nós comentamos, por que o dente não vem? Geralmente, porque ele não tem espaço, né? Não tem espaço. Eventualmente, um dente descido, ele pode anquilosar e impedir com que um dente permanente venha. Um tecido ósseo hipercalcificado também pode acontecer de fazer com que esse dente não consiga vir. Mau posicionamento do germe dental acontece, né? Uma fibrose gengival, que às vezes impede um dente a vir, eventualmente cistos e neoplasias, ok? Vamos lá então. Estou passando um pouco mais rápido, porque eu sei que vocês já tiveram esse conteúdo, tá? Causas embrionárias, algumas doenças hereditárias podem afetar o tecido ósseo, né? Enfim, também pode acontecer. Causas traumáticas, né? Então, a própria malformação dental devido a um trauma do germe dental ou ainda uma anquilose dental provocada por um trauma também pode fazer com que o dente não venha na boca, tá? Um pouquinho mais rápido aqui. E aí fica a pergunta, né? Que muitos pacientes nos questionam, muitas pessoas nos questionam. É muito comum quando as pessoas descobrem que a gente está fazendo odonto ou depois que a gente se forma. Eu preciso tirar os meus dentes do siso? Preciso tirar os meus terceiros molares? Né? Preciso tirar os dentes retidos? Bom, a resposta sempre deve ser baseada, gente, nos transtornos que esses dentes podem provocar, mas nos transtornos reais, né? Então vamos lá. Quais são esses transtornos? São transtornos mecânicos, infecciosos, fratura mandibular, que é um pouco mais raro, cistos e tumores, que são extremamente raros. Mas vamos lá. Então, olha só, transtornos mecânicos, né? Então, o que a gente tem que falar para os nossos pacientes? Com relação à reabsorção de dentes vizinhos, pode acontecer, né? Então, isso é um fator que eu posso falar para os meus pacientes? Posso. Não é algo muito comum, né? Não é algo. Veja, quando a gente analisa a literatura, né, analisando esse trabalho que foi publicado numa revista muito conceituada de cirurgia, eles encontraram que, analisando vários dentes retidos, radiograficamente, vários dentes retidos, apenas eles tiveram ali reabsorção dos segundos molares, né? Eram dentes retidos terceiros molares, em apenas 1%, né? Na maxila, de 1 a 4%, né? E de 1 a 1,5% na mandíbula. Então, assim, não é um fator forte para falar para os nossos pacientes. Você não pode falar assim, olha, se você ficar com esse terceiro molar aí, tenho certeza que vai reabsorver o dente vizinho, o segundo molar. Não é certeza. Pelo contrário, é até raro, é 1%, 1,5%. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Aqui já deve ter sido passado isso para vocês também, mas transtornos mecânicos no sentido de apinhamento de dentes à distância, né? Efeito do dente retido. Vamos pensar no terceiro molar. Em dentes à distância, isso não existe, né? Não posso falar que os dentes
os terceiros molares, eles apinham dentes. É muito comum isso, né? Existe até uma dúvida ainda. No passado, isso era tido como uma tese, era tido como uma verdade, né? Mas esse autor aqui, ó, né, o Dr. Bichara, e também outros trabalhos que a gente encontra, outros autores na literatura, já comprovaram que o terceiro molar ele não vai apinhar dentes à distância. Então nós não podemos falar para os pacientes que ele vai entortar os dentes anteriores. Isso é dito ainda por muitos colegas, muitos profissionais ainda falam isso. Doutor, os meus dentes aqui da frente eles estão entortando. O paciente fala muito isso. Aí o colega, o dentista, o dentista fala assim: sabe o que é? É o terceiro molar lá atrás que está empurrando. E isso não é uma verdade. Né? Esse apinhamento que acontece, principalmente na região anterior da mandíbula, ele é muito mais devido a um crescimento terminal da mandíbula. Então a mandíbula ela vai crescendo até 18, 19, 20, 21 anos. É normal a mandíbula ter um crescimento final e isso acaba por apinhar os dentes anteriores, principalmente inferiores anteriores. Tá? Isso aí é muito comum de acontecer, mas não é o terceiro molar lá atrás que está tendo esse poder, essa força de apinhar dentes à distância. Tá? Então não usem isso como convencimento para os pacientes de vocês para tirar o terceiro molar. Por que não use isso como convencimento? Porque o que eles fizeram nesses trabalhos? Eles acompanharam pessoas que tiraram os terceiros molares e acompanharam pessoas que não tiraram, jovens, né? E eles viram que nos dois grupos apinhou da mesma forma. Então não é prevenção. Então imagine só, vocês vão fazer um procedimento que não é um procedimento barato, o paciente vai fazer investimento e vocês vão falar para ele que não vai mais apinhar os dentes anteriores. Né? Isso estou falando em pessoas jovens, né? Adolescentes, jovens. E aí, quando tiver 18, 19, 20, 21 anos, vai apinhar. E eles vão chegar e falar assim: poxa, mas o meu dentista falou que era só eu tirar, que não ia empurrar e ia entortar os dentes da frente. Isso não é uma verdade. Tá? Então, esse apinhamento não é devido aos dentes retidos. Ok? Então, não usem isso como convencimento, porque já foi comprovado cientificamente que esse apinhamento não é devido aos dentes retidos. Ok? Agora, nesse slide aqui, ele tem um fator extremamente importante de indicação para extrair dentes retidos, que é a pericoronarite. Né? A pericoronarite, vocês já devem ter tido essa matéria, tanto na periodontia como na própria cirurgia. Ela é um distúrbio infeccioso que acontece no capuz pericoronário de dentes parcialmente, né? Geralmente são dentes parcialmente é, retidos. E olha só, gente, a taxa de incidência: 30% em dentes parcialmente retidos. Então é muito forte essa indicação. Tá? Então, para aquela pessoa que tem um dente parcialmente irrupcionado, vamos pensar ali, que tem ali uma cúspide apenas na boca, que conseguiu irromper apenas uma cúspide, cerca de 30% desses pacientes terão periconarite. E periconarite é infecção, e com infecção não se brinca. Né? Então, esse fator é um fator de extrema importância para vocês convencerem os pacientes a extrair os terceiros molares. Tá? Esses dentes que vêm parcialmente, quando o paciente fala, mas doutor, eu tenho que tirar, eu preciso tirar, nós vamos dizer com certeza, porque pode dar uma infecção que nós chamamos de periconarite. Com infecção a gente não pode brincar, porque se pega o paciente ali numa fase de baixa imunidade, essa infecção, inclusive, ela pode se disseminar, pode ir para a corrente sanguínea, pode fazer, inclusive, uma septicemia. Já vi acontecer. Já atendi diversos pacientes em hospital por periconarite. Ok? Então, esse fator podem utilizar. E uma lei, né, que a gente coloca ali, uma regra
que apesar de básica, mas ela tem que ser dita, ela tem que ser compartilhada, e eu não canso de falar isso em aula, em clínica, não se deve operar um paciente, tirar um terceiro molar com uma pericoronarite em fase ativa, em fase aguda. Jamais, gente, não façam isso por dinheiro nenhum. Então é aquele paciente que vem, ele quer tirar no dia, porque ele não aguenta mais, está muito dolorido lá atrás, ele fala que lá atrás, na região do dente do siso, terceiro molar, ele está com muita dor, não aguenta mais, não está se alimentando legal e ele quer tirar custe o que custar. É mais ou menos isso que eles falam, né? O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos tratar essa pericoronarite, nós vamos tirar essa infecção da fase aguda e aí sim nós podemos operar. Fora isso, não, ok? Então, não operem pacientes com pericoronarite em fase aguda, né? Por quê? Primeiro, essa anestesia não vai pegar legal, a gente não vai conseguir anestesiar legal, porque nós temos ali um meio ácido, é um meio que não vai pegar de forma eficaz a anestesia. E segundo, porque é totalmente contraindicado nós fazermos uma cirurgia em uma região que está com infecção, tudo bem? Isso não pode. Eu vou passar, tá, gente? Beleza, Robert? Eu vou passar sim, tá? O tratamento de periconarite, pode deixar. De vez em quando eu vou dando uma olhada aqui, gente, nas perguntas do chat aqui, mas depois a gente pode abrir para pergunta também, ok? Mas eu vou passar aqui. Então vamos lá. Então não se opere em periconarite ativa, tá? Primeiro se trata. Como é que nós vamos tratar? Vamos lá. Tratamento local é em todos os casos, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é o tratamento local. Todos os casos, 100% dos casos, tá? E o tratamento sistêmico, que nós entendam o tratamento sistêmico como antibiótico terapia, naqueles casos mais severos, naqueles casos onde nós já temos manifestações sistêmicas de febre, mal-estar, fraqueza muscular, né, astenia, que é fraqueza muscular, aumento volumétrico da face, o paciente já está com trismo. Nesses casos, vale muito a pena entrar com antibiótico. Então vamos lá. Tratamento local. O tratamento local ele consiste numa curetagem, irrigação e a prescrição de bochechos em casa para o paciente, tá? Então vamos lá. Todos os pacientes eu devo fazer esse tipo de tratamento. Consigo fazer uma curetagem muito eficaz? Nem sempre. Né? Nós vamos anestesiar esse paciente, não tem como, né? Então a gente pode fazer uma anestesia nessa região. Posso secar muito bem essa região, seco com gases, seco com a seringa tríplice. Posso aplicar o anestésico tópico, né, deixar ele agir ali por 1 ou 2 minutos, coloca numa gase, pede para o paciente morder essa gase, o anestésico tópico, e depois eu aplico uma anestesia. Vai pegar com 100% de eficácia? Não, mas para fazer uma curetagem vai ser possível. Para extrair, possivelmente não seria possível. Essa anestesia também não é nem indicado, né, gente? Mas para fazer essa curetagem, né, para a gente fazer uma irrigação, e vai ser muito tranquilo de se fazer. O paciente vai deixar a gente fazer sim. Irrigar com o quê? Né? Geralmente água oxigenada e soro fisiológico meio a meio. Tá? Geralmente é o que a gente usa. Água oxigenada, 10 volumes, mais soro fisiológico, metade metade. Essa é a ideia. Eu tenho Periogard no consultório. Posso utilizar para irrigação clorexidina? Posso, tá? Por que eu gosto bastante do efeito da água oxigenada 10 volumes? Porque ela tem dois tipos de efeito. Ela tem um efeito químico, né? Porque como ela é oxigenada, ela tende a matar, né? Tende a destruir as bactérias anaeróbias. E nós sabemos que nessas infecções de periconarite eu tenho muitas bactérias anaeróbias, porque é uma região de pouco oxigênio.
né? Então, ali embaixo dos tecidos, no capuz pericoronário, onde está fazendo a pericoronarite, então, ali nessa região, eu tenho um baixo teor de oxigênio. Então, se eu jogar uma água oxigenada, vai pegar essas bactérias. Então, é um efeito químico. E também tem um efeito mecânico bem legal, porque a água oxigenada ela tem aquele efeito de borbulhar. Então, aquele efeito de borbulhar e extravasar acaba por remover detritos. Pode ter algum detrito, alguma placa bacteriana, algum resto alimentar pode ter ali naquela região. E esse efeito de borbulhar, que é um efeito mecânico que a gente fala, né? Ele acaba por fazer uma limpeza na região também. Então a água oxigenada é bem interessante. Pode usar até pura se quiser, se for a 10 volumes, é claro, né? 10 volumes. Mas também pode diluir no soro fisiológico meio a meio. E aí eu peço para que o paciente continue, né, ó, bochechos em casa, ele vai continuar por um período de 7 a 10 dias. Bochecho com o quê? Posso pedir para que ele continue com a própria água oxigenada 10 volumes, puro mesmo, ele coloca um pouco lá atrás. Os pacientes não gostam muito, né, mas é eficaz. Ela é muito barata e eficaz. Ou ainda também posso utilizar a clorexidina, não tem problema, né? Não tem problema. Eu tenho como conduta sempre cortar a ponta de uma agulha da seringa, eu dou para o paciente levar a seringa para casa, uma seringa para casa, corto a ponta da agulha, pego ali um porta-agulha, uma pinça hemostática, eu corto a ponta da agulha e peço para que o paciente leve para casa para ele tentar ir lá atrás e irrigar. Ajuda, né? Ele não vai conseguir fazer uma irrigação no padrão que a gente faz ali na cadeira odontológica, mas às vezes direciona ele consegue ir lá atrás com mais eficácia e fazer irrigação. Tudo bem? E aí, o tratamento com antibiótico terapia, né? Ainda a amoxicilina é bastante utilizada, né? Ainda é bastante utilizada. Quando nós temos supuração, significa que nós temos muitas bactérias anaeróbias e aí às vezes é interessante a gente utilizar com metronidazol, tá? Depois, se vocês não lembrarem, eu passo essas posologias para vocês no final da aula, tá? Quando tem ausência de supuração, não tem tanto pus na região, apenas a amoxicilina associada também ao ácido clavulânico, né? Geralmente a gente hoje em dia já associa com o ácido clavulânico para pegar ali as bactérias que são resistentes à amoxicilina, a gente usa amoxicilina mais ácido clavulânico, ok? É bem interessante isso aí também. Existem pacientes que são alérgicos à penicilina? Existem. Aí eu posso usar uma clindamicina, por exemplo. Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso no final da aula. Outros distúrbios infecciosos. A cárie, né, um distúrbio infeccioso importante, doença periodontal e dificuldade de higienização. Então eu posso usar também como convencimento para o meu paciente o fato dele ter uma cárie nesse terceiro molar, então ele tem que tirar? Com certeza eu posso, tá? Eu posso, porque veja bem, se o dente ele se rompeu parcialmente, o paciente não tem a menor chance de higienizar essa região, não tem a menor chance. Então, pode fazer uma cárie no terceiro molar que está parcialmente irrompido? Com certeza pode, né? E aí vai provocar dor. Essa cárie ela pode passar para o dente vizinho, com certeza pode. Então, são fatores interessantes. Pode haver uma doença periodontal? Com certeza pode, né? A gente tem que pensar que a mesial de um terceiro molar é a distal de um segundo, né? Então, se o paciente perder osso por doença periodontal, por falta de higienização, e muitas vezes não por culpa dele, ele não consegue higienizar mesmo, praticamente impossível. Se ele perder osso na mesial de um terceiro molar, ele está perdendo osso na distal de um segundo, né? Então ele está perdendo o osso aqui na distal de um segundo. O que vai acontecer? Já tive casos, já operei casos que o paciente perdeu os dois. Teve que tirar o terceiro molar e também teve que tirar o segundo, seja por doença periodontal, ali na distal do segundo, seja por uma cárie ampla que se
acabou por disseminar, né? Acabou por pegar também o segundo molar, ok? Então, eu preciso pensar nisso sim. São fatores altamente fortes de indicação, né? Fratura mandibular, né? A fratura mandibular, quando eu tenho um terceiro molar, eu tenho que pensar que ela pode acontecer de algumas formas, né? Por traumatismo, quando a gente analisa a literatura, né, não é muito comum os cirurgiões dentistas falarem isso, mas eu já vi falar, tá? Eu já vi falar assim, olha, você tem um terceiro molar, e aí é, essa região é uma região mais frágil, né? Então você está mais susceptível a uma fratura mandibular pelo fato de ter um terceiro molar. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu já ouvi muitas pessoas, muitos colegas falarem isso para o paciente. Também é uma coisa que acreditava-se lá atrás. Assim como o terceiro molar, ele pode apinhar dentes anteriores, acreditava-se nisso, né? O terceiro molar pode entortar os dentes antero-inferiores, já caiu por terra, né? Os dentistas também no passado, e alguns ainda hoje, falavam, olha, se tem um terceiro molar, ali pode haver uma fratura, porque a mandíbula fica mais fraca, né? Então veja, esse trabalho mostra que na verdade, quando o paciente ele tem esse terceiro molar, quando ele sofre um traumatismo, por um traumatismo, uma pancada, aumenta sim a chance, tá? Aumenta sim a chance. Agora, é difícil você usar isso aí como convencimento, porque você está falando para o paciente que ele vai sofrer um acidente, que ele vai bater esse rosto, né? Então, não é muito legal, né? Não é muito legal. Ao menos que a profissão do paciente, ao menos que a profissão do paciente seja de impacto, né? Então, o paciente, ele tem uma profissão de impacto nessa região. Aí sim eu posso fazer a remoção do dente do terceiro molar, por exemplo, como forma de prevenção de fratura. Porque olha só, né? Eles confirmam através desse estudo, né, que existe um acréscimo sim no risco de fraturas de mandíbula, né, pela presença de terceiros molares, mas por trauma, não é por mastigação, por exemplo. Né? O fato de eu ter um dente retido, eu comer alimentos mais duros, não é isso aí que vai fazer com que o dente, com que a minha mandíbula frature, ok? Agora, pancada, se o paciente ele sofre um acidente, pode acontecer sim. Ou se ele é um lutador, se ele tem, se ele usa como esporte, tanto profissional como também de lazer, né? Se ele sofre traumas constantes na região do rosto, né? O fato de ter um terceiro molar significa que naquela região não tem osso. Então, realmente é uma região de mais fragilidade, sim. E eu já operei diversos casos de fratura de mandíbula, aonde a fratura correu bem na região do terceiro molar. Então, ali foi o ponto de maior fragilidade, foi ali que fraturou a minha mandíbula. Então, é um fator, mas não é um fator forte, né? Porque é difícil você falar para o paciente, olha, você vai sofrer um acidente, você vai bater a mandíbula e ali vai quebrar bem onde tem um terceiro molar, tá? Mas existe sim. Se ele perguntar para você, olha, doutor, eu luto, eu faço luta, né? Ou eu sou até profissional, né? Eu luto profissionalmente. Eu tenho um terceiro molar aqui. Eu ouvi falar que a chance de fratura de mandíbula é maior. É verdade, né? Isso é verdade, sim. Como acidente transoperatório, né, um terceiro molar pode, ao extrair um terceiro molar, eu posso fraturar uma mandíbula? Com certeza pode, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar também. Olha esse paciente aqui. Esse paciente, ele chegou dessa seguinte forma para a gente, ó, para mim. Então,
colega ele foi fazer a extração de um terceiro molar nessa região. O cara conseguiu tirar, né? Conseguiu tirar, mas ele também fraturou